Hoje nós temos o prazer de ter conosco o Marcos Wesley. Ele foi indicado pelo Emílio, que, por sua vez, foi indicado pelo Flávio Grisco. Então, através do Flávio, eu fui ao Emílio, e o Emílio indicou o Marcos, para falar justamente sobre essa forma de motivar jovens para estudar ciências, engenharia e matemática, né? É o tal do STEAM. Então, Marcos, eu agradeço muito a sua presença e a palavra é sua. Obrigado. Pessoal, então, boa tarde. Então, novamente, eu quero explicar para vocês. Eu faço essa apresentação e a convite do Flávio, do Emílio, e minha colaboração dentro do Invoz, né? O Instituto aí do Osiris Silva. Deixa eu projetar aqui a tela. Então, na verdade, eu fundei uma empresa 30 anos atrás para desenvolver habilidades e competências nas crianças usando o processo de design, a área de projetos. Aprender por meio de projetos, PBL, Project Based Learning. Tá? E essa empresa, ela está aí, nós já alcançamos, passaram pelos nossos programas perto de 4 milhões de alunos em todo o Brasil, são quase 10 mil escolas, são mais de 9 mil escolas, já capacitamos mais de 85 mil professores, e também por trás dessas competições de robótica que vocês veem na televisão, os jovens competindo, criando robôs numa arena, num desafio, né, numa bancada onde vai lá os desafios para os robôs realizarem as tarefas. Também fui eu que criei isso no Brasil em 1998, várias competições. Eu vou explicar toda essa caminhada aí para vocês, né? A gente tem, da mesma forma que a Embraer é uma referência na área de aviação, a minha empresa é o principal nome quando se fala em tecnologia na educação. Quando se fala em educação tecnológica, né, em robótica, na questão da cultura maker, do STEAM, a gente é o benchmark, a gente é a referência. Tá? E eu quero deixar claro aqui para vocês que eu não vim vender absolutamente nada para a associação, a Academia Nacional de Engenheiros. Eu vim dar a minha contribuição um pouquinho com a minha história de vida como empreendedor e um apaixonado que sou na área de educação. Né? Então, vamos lá. Esse é o lema da gente desde 96, envolvendo hoje as habilidades para o futuro, né? Já criou esse lema lá atrás, esse futuro já chegou faz tempo. Na verdade, eu me inspirei nos standards dos Estados Unidos. Na década de 90, entre os anos 93 e 95, vários estados americanos se reuniram e perceberam que as escolas públicas, as escolas dos Estados Unidos, tinham que ter um currículo de tecnologia. Além dos currículos de matemática, de ciência, história, geografia, enfim, tinha que se explicar por meio de projetos, por meio de hands-on, de aprender fazendo, explicar como funciona o mundo da tecnologia. Os educadores dos Estados Unidos já previam que o processo da revolução tecnológica ela ia entrar em todas as áreas, né? E esse consórcio reuniu quase 30 estados americanos. O resultado foi os standards, né? Os Standards for Technology Education, né? Ou os standards para alfabetização tecnológica. E eles queriam ter um tipo de material de aula que eles pensaram assim, poxa, o que é importante a criança conhecer, saber fazer na área de tecnologia desde pequenininha. Tá? Então, por exemplo, as crianças com 6 aninhos, 7, já começaram a construir barquinhos de isopor e colocar uma vela e pôr na água e soprar aquela vela e ver a vela, o barquinho sendo movimentando, né, a propulsão pelo vento. Então, tinha que ser atividades lúdicas, atividades de hands-on, tinha que ter projetos, não era só conteúdo. Tá? Nas diversas áreas, né, transportes, medicina, áreas de produção, enfim, então, tecnologia de uma maneira transversal em todas as áreas. Né? E em 95 para 96, a gente traz, então, e começa a robótica no Brasil. A robótica, como é que você resume esse assunto da robótica educacional? Então, você tem kits tecnológicos de diversos fabricantes, os alunos trabalham em equipe, tem um organizador, um construtor, um relator, um apresentador que vai apresentar o projeto, tem um programador, eles têm que programar esses projetos pelo computador para dar um movimento aos motores, para ler sensores, né?
Então, quando você fala em robótica, tem que ter recursos instrumentais, tem que ter o fazer, tem que ter o trabalho em equipe, tem que ter uma situação, um problema, um desafio para eles resolverem. E ali eles dão asas à imaginação, dão liberdade ao processo criativo para construir o design, o projeto, numa aula de 45 a 100 minutos, aula dupla. Agora é o momento de deixar claro para vocês que o Brasil não tem currículo de educação tecnológica, mas não tem currículo de tecnologia, tá? O Brasil hoje tem menos de 6, 7% de alunos em educação em tempo integral. Hoje a educação continua no máximo 4 horas e meia, focada em teste, focada em conteúdo. Tá? Isso foi muito moldado pelos sistemas de ensino, né? Então começou a se avaliar o aluno pela capacidade dele de entrar em grandes universidades, né? Então, na USP, ITA, enfim. E pouca oportunidade para o aluno trabalhar por meio de projetos, de aprender fazendo, criatividade. Isso tudo foi moldado pela área do business, que moldou o sistema educacional brasileiro, que ficou formatado em cima de teste. Hoje, mais de 90% do tempo da criança, no fundamental e no médio, é para conteúdo e para provas que vai avaliar quanto desse conteúdo ele reteve. Tá? Então, é um assunto que eu conheço bem, que são 30 anos fazendo isso. Tá? Hoje tem uma equipe com quase 200 funcionários na área de educação, com área de pesquisa e desenvolvimento, enfim. Então, resumindo, a robótica ela entra como uma aula dupla, uma vez por semana ou quinzenal, e essa aula vai se apoiar nos conhecimentos de matemática, de ciências, de história, de geografia e outras áreas. Não é um currículo de tecnologia, é uma atividade lúdica que os professores usam para trabalhar as habilidades para a vida, que é o trabalho em equipe, aprender a ouvir, a argumentar ideias, né? Respeitar a opinião do amiguinho, e ali trabalhando também a criatividade, a imaginação, a resolução de problemas num processo de design. Tá? Então, a robótica é isso, tem que ter equipamentos instrumentais, recursos instrumentais, pode ser diversos fabricantes, devem ter ouvido falar já de placas Arduino de programação, que se usa hoje muito na educação. Tem kits da Lego, tem kits da Kinex, da Robotiga, enfim, tem mais de 50 fabricantes aí de recursos tecnológicos. A nossa empresa, ela como pioneira no Brasil, ela compreendeu que o Brasil, sem educação tecnológica e sem currículo, a gente tinha que criar uma metodologia simples para tornar possível qualquer professor, seja ele de história, de geografia, de matemática, de ciências, ele operacionalizar uma aula usando a robótica. Isso foi a grande sacada que a gente teve em 1998 para 99. A gente começa a criar as primeiras aulas de robótica no Brasil. Para dar um exemplo simples, eu trouxe aqui uma aula para vocês verem, né? Então, digamos que o professor está falando com 9 aninhos sobre a questão do campo, né? O cultivo no campo. O campo ele gera alimento para a cidade, para as pessoas. O campo ele está ali, ele tem diversos tipos de cultura, né? E hoje a tecnologia também entrou no campo. Então, ali tem uma aula que ele pode começar em ciências, ele pode começar uma questão mais social, de êxodo rural, das pessoas do campo para as cidades, enfim. E ele vai, então, propor a construção de uma colheitadeira. Os alunos vão construir uma colheitadeira, que é esse projeto aqui do lado direito, né? E aí eles vão usar engrenagens, alavancas, motores, um bloco programável. É um bloco que você programa ele pelo computador e transfere a programação para dentro desse bloquinho vermelho. E aí a colheitadeira vai executar a tarefa que a equipe falou lá. Então, eu vou fazer a colheita de uma área de 50 centímetros em cima da mesa. Então, eu vou sair do ponto A para o ponto B, tenho que ligar o motor A, o motor B nas saídas A, B, vou fazer isso aí. De repente, ele pegou lá um cupinzeiro no meio do caminho. Então, tem que ter um sensor de toque que, na hora que encostou no cupinzeiro, a colheitadeira para não estragar o equipamento. São exemplos de como a gente usa o processo de design com crianças de 9, 10 aninhos para começar a trabalhar desde pequenininho, desde a mais tenra idade, né, a questão do processo de engenharia, de design com a garotada. Isso foi um exemplo de aula. Agora imaginem, de 4 aninhos até 17 anos, a gente tem aí por volta de 32 aulas para cada ano. 32 atividades que vão estar inspirando a garotada para a questão da ciência e tecnologia.
Outra questão que é o DNA da Zoom, nós criamos então as competições de robótica no Brasil. Já fizemos mais de 800 competições, isso que vocês veem na televisão, entra no Google, no YouTube e põe lá, torneio de robótica, vocês vão achar lá, hoje tem mais de 500 mil alunos no Brasil participando da OBR, do First Lego League, do Torneio Brasil de Robótica, né? Então são competições STEAM já. Ela tem, eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença entre essa questão da robótica, da cultura maker e do STEAM. Vou explicar para vocês entenderem, né? Estou sendo um pouquinho rápido aí, porque a gente pensou em 25 minutos, 30 minutos e abriu o restante para vocês perguntarem. Então, o Torneio Brasil de Robótica, né? Também criei a Olimpíada Brasileira de Satélites, a pedido do ministro Marcos Pontes. Na época, estava 3, 4 meses no Ministério e me deu o desafio de criar uma competição na área de satélites, né? As competições do Fórmula 1 nas escolas, também nós fomos os protagonistas para expandir, é da própria F1. Então, esse é um torneio que eles têm que criar uma escuderia, e essa escuderia tem que ter uma identidade, tem que projetar um carro, a aerodinâmica dele, vai competir numa pista de velocidade com umas cápsulas de CO2, que o carro chega mais 100 km por hora num trajeto de 20 metros, né? Uma coisa incrível. E eles têm que fazer o projeto em inglês, a pesquisa em inglês, a apresentação em inglês. Então, eles têm que apresentar tanto o design e também o trabalho em equipe, os resultados do trabalho em equipe e os resultados da pesquisa aí na questão do design de carros, né? Um pouquinho sobre o contexto no Brasil da tecnologia na educação. Ela começa com a introdução de computadores em 95. A nossa empresa cria o movimento da robótica a partir de 98. Em 2014 começa a vir o movimento do MIT, do Media Lab, que são as impressoras 3D, cortadora laser, são os Fab Labs. Então as escolas começaram a comprar equipamentos e criar laboratórios maker nas escolas, né? E agora, a partir de 2020, então, o movimento STEAM, ele ganha força também, a gente está sempre puxando, a gente é sempre, digamos assim, o benchmark, sempre a gente puxa esses movimentos no Brasil. Então, o movimento STEAM ele está crescendo muito por meio de vários tipos de atividades e programas, né? O STEAM, acho que vocês já sabem, hoje é o acrônimo mais usado no mundo para atividades que integrem, que procurem integrar conhecimentos de várias áreas, né? E por meio de quê? Sempre de projetos. Quando fala em STEAM, não está se falando só em programação. Ah, programação é STEAM? Não, programação é um item dentro do STEAM. O STEAM tem que ter um desafio maior, uma complexidade maior, e eu vou aplicar conhecimentos, trabalhando em equipe, para resolver aquele problema e resultar num produto ou num processo, não é necessariamente um produto físico, pode ser um processo para resolver determinado desafio ou problema do mundo real, tá? Eu vou tentar passar um vídeo para vocês entenderem. Eu não sei, se não tiver bom, vocês me falem que eu mando o link para vocês. São crianças de 9 aninhos e a gente teve um desafio na competição de robótica STEAM. O desafio era: precisamos ajudar portadores de necessidades especiais. Então, o cego, o cadeirante, né? E como é que eu consigo criar tecnologia, compreender os desafios dessas pessoas, as dificuldades que eles têm no dia a dia, e eu trabalhando em equipe, a minha equipe, né, de crianças, nós fazemos um projeto para ajudar essas pessoas com limitações, né? Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se dá certo aqui o vídeo. Esse é um vídeo que saiu no jornal hoje, ainda há alguns anos atrás. Ele é 3 minutos só, mas só para compreender a questão do STEAM nas escolas, tá? Tá bom. Vocês aumentem o som aí da caixa de som de vocês, né? Aumentem bem o som, que ele está um pouquinho baixo esse som, tá bom? Tá.
Então, vamos lá. Esse projeto de São Bernardo do Campo, da rede municipal, como é que ele funcionou, né? As competições de STEAM, todo ano você tem um tema, né? Então, o tema esse ano na vertical robótica foi ajudar portadores de necessidades especiais. As crianças perceberam que aquele problema estava muito perto delas. Elas tinham 2 amiguinhos cadeirantes na escola. E aí foram perguntar para os amiguinhos qual era o desejo deles dentro da escola de melhorar a vida deles. Todos imaginavam que o desejo era ter rampa, se deslocar na escola, mas não. O desejo deles era ter um brinquedo no parque para eles brincarem junto com os amiguinhos no parque. Não tinha nenhum brinquedo no playground preparado para uma pessoa cadeirante. Então elas decidiram fazer com que o projeto delas de robótica fosse um brinquedo para o parque, para os amiguinhos cadeirantes. Próxima etapa, eles fizeram modelagem desse projeto usando Lego, né, com motor. Vocês viram lá, não sei se deu para perceber, mas eles fizeram um balanço em Lego e colocaram um bonequinho, né? Fizeram uma gaiola para poder a cadeira de rodas entrar. E um dos meninos falou: meu papai é serralheiro. Será que ele não monta esse brinquedo para a gente no parque da escola real? Né? E aí, então, essas crianças foram até reunir com esse pai de uma das crianças, que é o Jonathan, e o pai falou: olha, eu achei maravilhoso o projeto deles e tudo que eles fizeram eu segui. Tinha gôndola, tinha tudo. Então, ele conseguiu transformar em um projeto real, aplicável, um projeto que era de crianças de 9 aninhos e montado em Lego. Então, onde eu quero chegar com esse assunto das competições? Aí é uma questão bem importante, vocês que estão querendo agora abraçar forte essa missão de estimular o interesse da garotada por ciência, tecnologia, em especial as carreiras de engenharia, né? Hoje a escola no Brasil, menos de 8% é de tempo integral. Qualquer coisa nova que você leva para a escola, o professor fala: poxa, eu tenho meu conteúdo para passar, ainda tenho que usar esse tal de robótica, ou esse tal de circuito STEAM, ou esse tal de competição de astronomia, de cidades inteligentes, de espaço, de aviação, sei lá o que. O professor, ele mantém uma resistência porque o tempo dele de escola, por causa do currículo, do conteúdo programático que o MEC ele impõe, não permite que ele fique aí fazendo coisas diferentes que envolva
por exemplo, esse processo de design, de criatividade, de competências para a vida. Isso é fato. Estou há 30 anos nessa estrada. 30 anos nessa estrada, perfeito? O que acontece? Os melhores resultados de aprendizagem, os melhores resultados de impacto de vidas nessas crianças estão acontecendo fora de currículo, fora de conteúdo. Tá? Quais são essas atividades? São as atividades que envolvem competições STEAM. Por quê? Porque não depende de uma aula do professor. O aluno passa a ser o protagonista, o autor. É um processo de autoria, né? Então, o aluno, trabalhando em equipe, eles têm o desafio, eles têm que criar o projeto deles. Para criar, eles têm que adquirir conhecimentos a partir de uma necessidade, não porque está serial no currículo. Hoje a escola coloca os conhecimentos em caixinhas, o professor tem que passar independente de uma aprendizagem significativa, independente de uma relação de contexto com o mundo real, tem que ser cumprido aquele currículo, porque o sistema de avaliação vai avaliar em cima daquele conteúdo. Tá? Então, hoje, o esforço para você mudar o processo de currículo do Brasil, ele chegou no limite com a Base Nacional Comum Curricular, que foi publicada recentemente, aí 5, 6 anos atrás, né? Que uma das minhas diretoras foi uma das coordenadoras desse projeto, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela já estimula, ela já amplia, ela já abre portas para o uso da questão da programação na escola, que é o coding, que é a parte de pensamento computacional, né? Perdão, se fria aqui, a gente dá uns espirros, né? Então, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, já abre oportunidades para usar tecnologias na educação, não só como facilitador de ensino. Aqui entra uma diferença muito importante para os senhores entenderem, né? A escola, às vezes, ela usa a tecnologia para o lado do professor. Quero facilitar e transmitir o meu conteúdo de matemática, de física, de ciências, de história, geografia, enfim, pensando na qualidade de vida do professor. Mas esse tipo de tecnologia não está considerando quanto que o aluno realmente entra numa aprendizagem efetiva, porque aquilo lá é melhorar o processo de transmitir conteúdo. Isso ocorre dia a dia nas escolas do Brasil inteiro. Outro aspecto é você usar a tecnologia no processo de criação, não de uso. Tá? Você tem dois lados aqui. Usar a tecnologia, quando eu uso um projetor multimídia, um software, né? Quando eu uso uma simulação dentro de um software para explicar um princípio de gravidade, por exemplo, enfim. Então, essa vai ajudar o professor a passar o conteúdo. Outra coisa é você usar a tecnologia como processo de criação, de criar, de resolver problemas, de inovação. Isso é o que o contexto do STEAM propõe. No STEAM nada vem pronto. Tudo os alunos têm que criar, resolver problemas, trabalhando em equipe para cumprir um objetivo relacionado ao mundo real. Tá? Então, esse é o contexto hoje no Brasil do STEAM, da educação tecnológica e da robótica. Tá? Agora eu vou voltar ao outro slide aqui para a gente continuar. E eu estou mais 10 minutinhos, eu fecho e vocês vão ter o tempo aí para poderem perguntar, né? Espera aí que eu vou projetar aqui. Um segundinho. Apareceu a tela aí? Pronto. Sim, estamos vendo. Vamos avançar. Estamos vendo. Bom, aí entra o circuito STEAM, né? Então, dentro dessa minha missão como educador, como empreendedor na área de educação, eu tive sempre muita inquietação, muitas provocações dos modelos existentes, que era o quê? Quando você chega numa rede pública de ensino, caso de São Bernardo do Campo, a secretária Silvia estava lá 8 anos e tinha menos de 200 alunos envolvidos em Olimpíadas Científicas. Depois de 8 anos, é um município que tem excelentes resultados do IDEB, ela conseguiu trazer o município para 3º lugar no estado de São Paulo, não há dúvida de que o trabalho dela foi fantástico, só que ela tinha poucos alunos envolvidos em competições científicas. Então, ela lançou um desafio para a gente. Como que vocês poderiam conseguir envolver não um grupo de alunos, mas toda a minha rede municipal
em Olimpíadas Científicas e Tecnológicas. Aí nós modelamos uma iniciativa nova, que se chama Circuito STEAM Brasil, que é um circuito de competições, né? Criamos 6 temas de competições: aviação, cidades, espaço, histórias, oceanos e robótica. Agora está vindo mais 2 temas, né? E de tal maneira que o professor ele escolhe um dos temas e a escola recebe então todo o programa STEAM para ele fazer, para as crianças fazerem um projeto com 6 etapas de projeto e no final uma competição STEAM que vai avaliar o resultado das equipes, né? Então, e para cada tema desse você tem os materiais iniciais para eles começarem a criar os projetos. Então, o tema de aviação tem lá madeirinha de balsa, tem isopor, tem hélice, né, para eles fazerem o grupo motopropulsor do aviãozinho, né? E criamos toda uma estratégia metodológica para que qualquer professor, sem conhecimento prévio de STEAM, de competição científica, que ele pudesse operacionalizar, né, toda a sua classe nessa competição STEAM. Então, chama-se Circuito STEAM Brasil, e a gente conseguiu, em um ano, sair de 200 alunos de São Bernardo para 17.653 alunos em competições STEAM em um ano. Que isso impressionou muito o Emílio, ele foi lá ver o Festival de Ciência e Tecnologia, né? E temos aí os resultados de impacto pedagógico na cidade, né? Da participação dos alunos, do interesse, né? A curiosidade e tudo mais, né? A comunicação, a atenção, enfim. Agora eu vou tentar mostrar o vídeo de 2 minutos, o que é o Circuito STEAM, o festival de competição, tá? Vou projetar para vocês verem e aí eu concluo a minha apresentação. Bom, então, concluindo, né, o Circuito STEAM ele tem essa missão de dar escalabilidade, eu vou usar essa expressão, né, escalabilidade para os programas STEAM no Brasil, de maneira a oportunizar mais crianças, em especial as de rede pública, né? E ele não depende de um professor especialista, um professor expert em tecnologia. Então a gente fez uma estrutura e uma estratégia metodológica para empoderar mais o aluno, ele acaba conhecendo mais do que o professor naquilo que ele está fazendo, porque ele vai entrar mais a fundo no tema para preparar seu projeto de pesquisa,
para preparar o seu projeto real, físico, né? Eles têm que fazer uma apresentação do projeto, um speech daquilo que eles fizeram, qual é a solução, como funciona, quais são os problemas enfrentados ao longo da caminhada juntos, né? O Circuito Sim foi projetado para ser feito em 1 ano de calendário escolar, tá? A ideia nossa é conseguir parceiros para as verticais temáticas, né? Por exemplo, a aviação, nós estamos em tratativa com a Embraer, porque hoje, vamos falar agora um pouquinho sobre investimento, tá? Hoje, um time de robótica para competir numa OBR, você tem que alocar aí por volta de 6, 7, 8 mil reais por time na OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. Mesma coisa no Torneio Brasil de Robótica, nas ligas mais complexas, nos desafios, aí passa para 15, 20, 30, 100 mil reais por time. Uma das ideias do Squid Team foi ser disruptivo na questão do investimento. Então a gente conseguiu fazer com que cada kit de competição ele ficasse menos de R$ 1.300. Então a gente consegue, com R$ 1.300, 1 ano de calendário escolar, colocar um time em competição Steam. Então agora nós estamos numa etapa de ir para cada vertical temática achar sponsors, parceiros, que eles possam doar, né? Por exemplo, a Embraer colocar 500 times em competição não é nada para uma Embraer. 650 mil reais com 500 times na região do Vale, que é um cluster aeroespacial, né? Então nós estamos em tratativas para o Invoz, junto com a Embraer, na vertical de aviação, poder expandir o STEAM nessa vertical de aviação. Aí você tem os outros temas, né? Cidades inteligentes, você tem o tema espaço, o tema robótico, o tema cinema e audiovisual, enfim. Então a ideia do Squid Team agora, para os próximos anos, a gente fez, o desenvolvimento terminou agora, fizemos a validação com 18 mil crianças e estamos entrando então na etapa de multiplicação em larga escala desse movimento STEAM por meio de competições STEAM, né? É isso, senhores. Então, a minha caminhada é uma caminhada dentro desse assunto de vocês, né? E eu, depois de 30 anos, a quantidade de alunos que a gente sabe que está dentro de indústrias, né? Com engenharia, na área de mecatrônica, de robótica, vários tipos de engenharia, né? Medicina, né? Arquitetura também. Então, a gente tem aí o orgulho de ter impactado a vida aí de muitas crianças aí nesses 30 anos de história. E agora eu abro, então, para vocês aí. Espero que eu fiquei mais ou menos dentro do tempo. Um pouquinho só, 3 minutos a mais. Obrigado. Então, Obrigado. à disposição. Obrigado, Marcos. É interessante, eu nem não conhecia essa iniciativa. O Emílio entrou também. Boa tarde, Emílio. Então, pessoal, tem perguntas? Perguntas para o Marcos? Aproveitem. Ninguém levantou. Alguém tem? Emílio, quer fazer uma pergunta? Não, mas queria agradecer ao Marcos, né, por essa disponibilidade. Realmente eu acho importante também vocês darem feedback, porque essa apresentação será feita no dia 23, durante o evento anual da ANE. Então, o feedback de vocês, tá bom? Tá. Paulo, você levantou a mão, por favor, a palavra é sua, o microfone está fechado. Não está mais, abri, pronto. Abriu. De fato, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre um programa que nós estamos tentando alavancar, estamos ainda na fase inicial, que depois eu explico a história do ProEng, que começou em 85, e isso que o Marcos falou agora é inteiramente importantíssimo e está dentro dos objetivos do programa, que é atuar na educação básica e na formação de uma mentalidade, de uma cultura para a formação do engenheiro. Então, é para os jovens ensinar. Então, quando eu chegar lá na hora de falar sobre o ProEng, eu vou abordar isso e vou convidar o Marcos para fazer uma palestra para o grupo do ProEng. Tá bom. Obrigado, Paulo. Ronaldo, você quer falar? Você tem preferência? Você está com o microfone desligado. O microfone. Ronaldo. Eu queria entender o seguinte: como que se sai de zero num processo como esse? Entende? Quer dizer, eu, pelo menos, eu não sou
vinculado ao ensino fundamental, ao ensino médio, mas eu penso que aqui em Belo Horizonte, que eu saiba, não tem uma iniciativa como essa. Não tem. A minha pergunta é o seguinte: como que sai de zero? O que precisa para se dar partida num projeto tão bacana como esse? Uma boa pergunta, Ronaldo. Bom, como é que funciona o financiamento público da educação, tá? Dentro desse financiamento, você tem aí um recurso destinado para recursos instrumentais e para a formação do professor. Então, hoje, não é ridículo falar que não há dinheiro, não há recurso para melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas, né? A questão realmente é as escolhas que são feitas pelos gestores, tá bom? Então, existe um recurso, um carimbo específico para você trabalhar a questão maker, a questão robótica, a questão de coding, que é programação, já com recursos financiadores do Ministério da Educação e também do próprio município. Então, na rede pública, a forma como isso funciona é exatamente ou o gestor ele conheceu esse tipo de iniciativa num evento, numa feira de educação, recebeu a visita de algum player, como a nossa empresa, algum player visitou o município e mostrou esse tipo de programa, né? Essa é uma das maneiras, ou ele acessa o MEC, e o MEC tem lá vários programas de educação usando tecnologia, que o MEC tem atas de registro de preços, que ele já os municípios podem fazer adesão e então ter acesso a esses recursos tecnológicos, a esses programas, né? Então, na área pública é isso. Na área privada, as escolas, elas estão praticamente 100% já com materiais de robótica. O que falta agora, é o próximo movimento que a gente está liderando, é sair de produtos físicos para uma transcendência de propósito, né? Porque ensinar a criança a programar, mas se ela não entender o porquê ela faz aquilo, né, você vai ter a obsolescência da tecnologia. Então não adianta ensinar uma linguagem Python, daqui a 5 anos a inteligência artificial vai estar substituindo a maior parte dos programadores, né? Então a transcendência no fazer é o próximo movimento que a gente está liderando. Então tem que ter desafios e situações, problema que envolve o mundo real, que melhora a vida das pessoas, que cria uma comunidade melhor, um país melhor. Então tem que ter um contexto quase que holístico nesse processo de design, para as escolas não ficarem só em aprender a usar uma impressora laser, uma impressora 3D, a fazer um chassi de um robozinho que vai seguir uma linha, né? Então sair da operação de máquinas e tecnologia para um processo de busca por construir um mundo melhor usando a tecnologia. Essa é a etapa que a gente está, viu, professor Ronaldo? Você fala de fontes de recurso e tal. Eu estou mais preocupado, interessado na questão do conteúdo. Esse conteúdo, eu não gosto de inventar a roda. Então, um conteúdo como esse, que você tem, com a sua experiência e tal, como ele é disponibilizado, ele é aberto, ou ele é na base de um projeto que tem que envolver financiamento, envolver recursos, etc. Perdão. Então, Ronaldo, os conteúdos hoje, eles tem várias formas de você acessar. Hoje você já tem um repertório de conteúdo grátis, né? Na Universidade Federal, por exemplo, Minas Gerais tem um repertório bom, a USP tem um repertório bom. Você acha muita coisa já grátis na internet, de aulas de robótica. Então, conteúdo tem bastante, já integrado com a Base Nacional Comum Curricular. O que precisa e que a gente entende na educação é que, mais do que projetos, você tem que começar programas. Projetos normalmente começa e vai para o armário. Então, hoje falta muito a gestão pública era converter iniciativas importantes em programas com continuidade. Aí você faz com que aquele professor que se apropriou daquela tecnologia, que no ano seguinte ele continue aplicando aquela tecnologia.
De maneira que você tem uma crescente no uso dessas ferramentas e na aquisição desses conhecimentos da questão Maker, do Steam, né? Então, tem conteúdos pagos também, né? No caso da minha empresa, a Zoom, a gente tem todo o material didático que o pai compra no início do ano, né? Se você tem um filho hoje, vou dar um exemplo. Você tem um filho hoje que estuda no Marista Dom Silvério, aí em BH. No início do ano, ele tem lá sistema de ensino Anglo, sistema de ensino Coque, sistema de ensino positivo. Você tem lá programa de educação tecnológica da Zoom. E são as aulas que vai envolver a robótica, a questão Maker, a questão Steam. Em média, custa R$ 380 ano por aluno. Tá? Então, é possível achar esses conteúdos grátis, é possível você ter um convênio com uma empresa, um player de mercado, igual a minha empresa, tem mais de 50, 60, que eles oferecem programas estruturados, com materiais de avaliação das aulas, das competências, das microcertificações de competências das crianças, né? Aí é um processo de convênio, por exemplo, toda a rede marista do Brasil, a gente que implantou, toda a rede SESI, né? O SESI a gente plantou no Brasil inteiro, inclusive aí em Minas Gerais, desde a época da Dr. Robson Andrade, foi do SESI Minas Gerais, né? Foi da FIENG, depois passou para a CNI. Então a gente tem aí na rede SESI, rede marista, rede salesiana, várias redes no Brasil. Hoje temos aí por volta de 800, 900 escolas com contrato. Ok, obrigado. Ô Marcos, eu tenho só uma curiosidade, esse nome Zoom, vocês pandemia, né? Então não tem nada a ver com o Zoom que usa para fazer reuniões, né? Não. Quando a gente criou a Zoom, a gente tinha uma lupa. E a ideia era você ser curioso. A criança, ela pegar uma lupa e ver lá uma formiguinha, ver lá uma folha, né? E aí Zoom é de dar zoom mesmo da computação. É você ampliar as coisas, ampliar conhecimentos e possibilidades. Aí veio a ideia da Zoom Education for Life, educação para a vida. Eu agradeço muito a apresentação de vocês. Tá bom? Um abraço, pessoal. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Sigo à disposição. Um abraço.